falha a memória, em quarto lugar, e estará cursando administração ali na cidade de Caxias pela FAI. Estou certo, vereador? Parabéns, que Deus te abençoe cada vez mais, e é isso que realmente deve ser feito. Exemplos como o seu devem ser copiados, que essa sua trajetória seja uma trajetória de sucesso ainda maior, porque Deus tem te abençoado, mas as bênçãos de Deus ainda devem ser maiores para você. Quero, em segundo lugar, parabenizar o vereador Pastor Max, esse homem de fé, irmão, esse pai de família, esse parceiro, colega de parlamento. Que Deus continue te abençoando cada vez mais por esta data tão importante, que o Senhor venha acrescentar mais inúmeras vezes essa data, que essas datas venham se repetir na sua vida, e que seja próspero, meu irmão, o teu caminho, o teu ministério. Que Deus abençoe não somente você, mas toda a sua família. Senhor presidente, quero começar pontuando nesta noite, em primeiro lugar, agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E quero, nesse momento, fazer um agradecimento ao nosso prefeito, José Rony Filho, prefeito de Codó, pelo grande apoio que ele tem dado aos evangélicos nesse período carnavalesco, assistência que ele tem dado a todas as denominações, a todas as igrejas evangélicas e não evangélicas que costumamente fazem os seus retiros. Correu-se um boato na cidade de que este ano, devido às dificuldades financeiras que o município está atravessando, não seria possível esse apoio que em todos os anos da administração do prefeito Zito Rolim estava sendo dado. E muitas pessoas começaram a se comunicar conosco, acredito que com o pastor Max também, preocupados com a disponibilização daquilo que é necessário para que as igrejas fazem para os seus retiros. E quando nós procuramos o prefeito, ele abertamente, alegremente, conversou conosco, acalmou o ânimo de todos aqueles que estavam preocupados e que com certeza poderia contar com o apoio que ele vem dando todos os anos nesse período de retiro. E as igrejas evangélicas foram muito bem assistidas pelo prefeito, a parte a qual nós discutimos com ele, conversamos com ele, todos ficaram alegres, felizes, satisfeitos pela atenção dada e pelo recurso disponibilizado para que os retiros acontecessem. Senhor presidente, a segunda pauta que nós trazemos aqui nesta noite foi abordada também pelo vereador Chaguinha, mas eu gostaria de abordar de um lado diferente. Foi falado sobre a violência, é claro, é nítido, é perceptível o aumento da violência no nosso município. Mas eu quero me reportar a um crime que aconteceu agora no sábado, lá no Codó Novo,
irmão Ranieri, acompanhando ele nesse problema de saúde, e ele chorando, apavorado, sem saber o que fazer, sem saber que iniciativa tomar, o corpo no chão. E eu disse que ele não se preocupasse e que tivesse muita calma nesse momento e procurasse conduzir as coisas com muita calma, apesar de não ser fácil. 20 minutos depois eu retornei para ele e ele me dizia que a polícia já estava lá no local, a multidão de pessoas em torno do corpo era grande, o corpo ainda estava no chão, e foi orientado pela polícia para que procurasse a delegacia, fizesse o registro do BO, que é muito importante, que é o boletim de ocorrência. E as horas se passaram, começou a resolver todos esses problemas. O delegado marcou com ele, embora aquele momento tão difícil, mas pediu que ele se deslocasse até a delegacia de polícia civil por volta de 2h, 2h30, até 3h da tarde, que ele estaria lá conversando, tomando maiores detalhes para que ele pudesse fazer algo em torno dessa violência. E o que me chama a atenção aqui, senhor presidente, é que o rapaz que estava resolvendo o problema do corpo, caixão, condução, de todas essas coisas, falar com a família, está dando recado, levando todas essas conversas ruins nessa hora, se deslocou para a delegacia. E de 3h da tarde até 5h da tarde, o delegado não compareceu na delegacia para fazer o boletim de ocorrência num momento tão crítico daqui. Senhores, no dia seguinte, eu fui ao velório lá no povoado Cambumbá. Conversei com o rapaz e perguntei se ele tinha conseguido registrar o boletim de ocorrência. Ele disse: eu cansei de esperar, não chegou o delegado e eu não tinha mais nada o que fazer. Eu precisava resolver os problemas com a família, que eram grandes, e tive que me deslocar, e não conseguimos registrar o boletim de ocorrência. E até ontem, senhoras e senhores, o boletim de ocorrência ainda não tinha sido registrado. Não sei lhes dizer se esse boletim de ocorrência ele foi registrado hoje. Um boletim de ocorrência de um crime. O delegado não pôde conduzir-se até a delegacia, local de obrigação do seu trabalho, para registrar o boletim de ocorrência deste crime.
lá.